Abra sua Bíblia em Apocalipse agora, capítulo 2, no verso 8. Apocalipse 2, verso 8. Para que você não tenha nenhum medo, nenhuma preocupação, né? Apocalipse significa revelação, né? Significa descortinar, abrir a cortina e ver o que está por trás, revelar, né? Ou revelações. Então, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo, provavelmente o último apóstolo vivo, o apóstolo João. Ele estava confinado, ele estava preso numa ilha, na ilha de Patmos, por conta da pregação do evangelho, por conta da fidelidade dele a Deus. Todos os outros já tinham sido mortos, alguns crucificados, outros ao fio da espada, e João era o último discípulo vivo, e ele então estava numa ilha, não é? Exilado na ilha de Patmos, e ali, naquela ilha, ele teve uma visão sobrenatural de Deus, e o próprio Jesus aparece para João e mostra para ele, e revela para ele essas coisas. Por isso, o título Apocalipse, que na nossa tradução veio esse nome assustador, mas significa nada mais, nada menos do que revelações. E João, então, tem uma experiência com Deus tremenda, onde ele é levado, né, em visão a ver as últimas coisas e também não somente as últimas coisas, mas o estado, né, de como as coisas vão se proceder no reino de Deus. Não sei aqui precisar 50%, 60%, 70%, mas fato é que maior parte do livro de Apocalipse, na época de João, falavam de coisas futuras, de coisas do nosso tempo e de coisas ainda de tempos mais posteriores ao que o nosso aqui, de mais à frente ainda, de tempos vindouros. Então, Apocalipse 2, a partir do verso 8, diz assim: ao anjo da igreja, essa expressão anjo aqui não é anjo celestial, não. Essa expressão aqui é uma forma é uma outra figura, é uma outra nomenclatura para o pastor da igreja, né? Ao anjo da igreja. Essa figura, sabe, essa palavra tem alguns significados importantes, né? No sentido de que é alguém que deve ter uma vida santa, porque se requer do pastor, do obreiro, que ele tenha uma vida santa para cuidar, para pastorear, para conduzir a igreja de Deus. Se requer isso. Mas também era uma forma honrosa de Jesus tratar com os seus obreiros. Então, ao anjo, né, ao escolhido, ao servo, ao honroso pastor, Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa expressão sinagoga de Satanás seria um equivalente à igreja de Satanás, né? Em vez de ser a igreja de Deus, a igreja de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, não tenha medo. Eis que o diabo, o adversário, essa palavra aqui diabo tem mais significação com relação ao adversário ou aos adversários. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Presta atenção nessa expressão, da segunda morte. Ok? Então, Pai amado, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu quero nessa noite, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor traga pureza aos meus lábios, à minha mente, ao meu coração. Deus, não olhe para as minhas imperfeições, para os meus pecados, para as minhas falhas, apenas usa o Espírito do Senhor que está dentro de mim, Senhor. Usa a minha vida, não permita, ó Deus, que minhas limitações, minhas dificuldades atrapalhem a palavra do Senhor de fluir e ser ministrada no coração do teu povo. É a minha oração nessa noite, que a palavra do Senhor enriqueça o coração dos meus irmãos e que eles sejam, ó Deus, tocados poderosamente pela palavra do Senhor e edificados. Esse é o teu papel nessa noite, de edificar, abençoar a tua igreja de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Esmirna, a igreja da tribulação, Esmirna. As 7 igrejas da Ásia, você que conhece um pouquinho de Apocalipse, sabe que a revelação ou as revelações que João recebe, as primeiras dizem respeito às 7 igrejas da Ásia Menor, daquele lugar. A maior parte desse lugar aqui hoje é a Turquia, ali. Hoje compreende a Turquia, aquela região ali, naquele tempo era chamada de Ásia Menor, mas hoje basicamente compreende toda aquela região ali da Turquia, boa parte daquela região. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor foram igrejas que de fato existiram fisicamente nessas 7 cidades que nós estamos vendo aqui, Éfeso, né, Esmirna, Tiatira, Sardes, Tiatira, Pérgamo e por aí vai, Filadélfia. Ou são apenas figuras simbólicas da espiritualidade, ou seja, da condição da igreja cristã em 7 períodos completamente distintos. O que eu quero dizer é o seguinte: essas 7 igrejas existiram, ou será que a mensagem de Apocalipse está falando para as 7 igrejas, ou 7 períodos, onde a igreja do Senhor está estabelecida na terra? Esse período que nós estamos vivendo, da ressurreição de Jesus até a volta de Jesus, é compreendido como a era da igreja. Alguns teólogos chamam de a era da graça. Então, esse período que nós estamos vivendo, da ressurreição de Cristo até a volta do Senhor, é compreendido como a era da igreja, o tempo da graça. A gente fala muito sobre graça, graça, graça. Estamos na era da graça, estamos no tempo da graça. Mas, biblicamente falando, é a era da igreja, o tempo da igreja. E alguns autores, alguns estudiosos, acreditam que essas igrejas, na verdade, não existiram fisicamente naqueles lugares. Que, como o livro de Apocalipse é um livro profético e é um livro de revelações e contém alguns símbolos, alguma simbologia, eles acham que, na verdade, João teve uma visão sobre 7 tempos, 7 períodos da igreja na face da terra. Então, e aqui, por exemplo, contextualizando, a igreja de Éfeso, então, que começa do período 30, ok? Depois de Cristo, até o período 100, é considerada como a igreja apostólica, a igreja dos primeiros apóstolos, a igreja dos primeiros discípulos, a igreja dos apóstolos que viram o Senhor Jesus, dos apóstolos de fundação. Então, essa igreja que existiu do ano 30 ao ano 100, na verdade, né, ela seria a igreja apostólica. Porque, embora alguns, e eu esqueci de falar isso logo no início,
alguns estudiosos não entendem que essas igrejas existiram de verdade, um dos maiores escritores, o Russell Norman Champlin, diz algo interessante. Ele diz assim: muito provavelmente, as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas profetizam sobre 7 períodos realmente da história da igreja, mas também ela carrega a história da igreja, daquelas igrejas que existiram de fato naqueles lugares. Então, o Champlin, ele entende as duas coisas. Alguns teólogos entendem que essas igrejas não existiram e que, na verdade, o Apocalipse é uma mensagem para a igreja em 7 períodos distintos. Mas um dos maiores escritores, ele entende exatamente as duas coisas. E é assim que eu entendo também. Eu entendo que essas igrejas existiram, mas eu entendo também que essas igrejas trazem uma mensagem, aliás, essa mensagem de Apocalipse traz o contexto, a espiritualidade, a condição espiritual da igreja de cada período. E a igreja apostólica, então, inaugurando aqui o primeiro período, que seria exatamente do ano 30 ao ano 100, então seria a igreja apostólica. A segunda igreja que nós vamos falar hoje, a igreja de Esmirna, ela seria a igreja da perseguição, que é a igreja do ano 100, ela funciona do ano 100, ela existe do ano 100 ao ano 316, quando então todo o problema, a igreja deixa de ser um organismo vivo e passa a ser uma organização, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a igreja de Esmirna atua nesse período, do ano 100 ao ano 316. O que acontece depois do ano 316? Que é agora a era da igreja de Pérgamo. Seria a igreja do favor imperial. Então, a condição da igreja muda radicalmente. Até o ano 316, 312, 316, quando Constantino, o imperador romano Constantino, se converte, e a partir do momento que Constantino se converte, então ele faz o seguinte: agora o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Há dúvida se realmente ele se converteu ou se realmente ele aderiu, né, ao cristianismo, porque não tinha mais jeito de mudar a realidade, né? Então, alguns supõem que na verdade ele não se converteu coisa nenhuma, mas que ele simplesmente, né, tornou o cristianismo a religião oficial do Império para que pudesse manter, né, preservar o poder romano. E aqui é que acontece todo o problema para a igreja, porque ela deixa de ser um organismo vivo, um instrumento ágil nas mãos de Deus, e passa a se tornar uma máquina do governo, né? Então é aqui que acontece a institucionalização da igreja após o ano 316, e esse período vai até o ano 600. Tiatira seria a igreja corrompida da Idade Média, que ela funciona do período 600 ao período 1500. Né? Então, seria o Rustus Gonzalez, tem uma série de livros muito interessantes, ele denomina esse período como a Idade das Trevas. Então, seria a igreja, né, corrompida, a igreja apodrecida da Idade Média. E Sardes é a igreja do alvorecer da reforma. E Sardes funciona de 1500 a 1700. A igreja da reforma, a igreja do alvorecer, a igreja que vê a luz de novo no fim do túnel. E Filadélfia, já em 1700 a 1900, fala de um período da igreja, da história da igreja missionária. E aí nós vamos falar, eu vou falar sobre isso daqui a alguns dias aí à frente, a gente vai falar sobre isso, dos grandes missionários, William Carey, né, e tantos outros, William Carey na Índia, e tantos outros enviados pelo mundo, né, e foram dedicar a sua vida à obra missionária. Filadélfia fala da igreja missionária. E Laodiceia, a igreja apóstata, que é de 1900 até a volta de Cristo. E eu fico perguntando, será que nós seremos marcados, a nossa geração será marcada pela igreja apóstata, amados? Só que eu vejo algo mais aqui, eu vejo que essas coisas são cíclicas também. Sabe, amados, eu percebo que
questões, não são só 7 mensagens para 7 períodos, mas a gente vai vendo no decorrer da história, cada uma dessas igrejas se renovando na história da vida da igreja, no contexto da existência da igreja, né? Então a gente olha para certos lugares no mundo e parece que a igreja de Éfeso está ali. A gente olha para certos locais, para certos movimentos que acontecem até no Brasil, no nosso Brasil, e a gente quando olha, a gente não, essa aí é a igreja de Filadélfia, é a igreja missionária aqui em Salvador mesmo, uma igreja aqui em Salvador, e foi a igreja que mais enviou missionários para o sertão baiano, né? O pastor morreu algum tempo atrás, o pastor Carlos Antônio, a igreja que fica aqui indo para Largo do Tanque ali, né? A Igreja Batista Jerusalém, lembrei. Né? Quem não conheceu o índio, o famoso índio, o pastor Carlos Antônio, talvez até alguém aqui já tenha ouvido ele pregar, né? Uma das igrejas mais missionárias de Salvador, né? Que tinha congregações, mais de 20, mais de 30, se eu não me engano, na Bahia inteira. Né? Então, até uma história linda com ele, que eles foram tocar, a igreja foi ministrar lá em um lugar, né? Eu vi isso dele, ele pregando lá em Jaguaquara, o pastor Carlos falando que foram cantar num lugar, chegaram lá, a igreja lotada, cheia de gente, mas gente que não tinha para onde sair. Aí fizeram um trabalho, louvor, muitas conversões. Na volta para Salvador, o filho falou assim com ele: pai, o senhor sabe por que a igreja estava lotada ontem? Ele disse: não foi por causa do evangelismo, não, pai, foi porque eles queriam ver a bateria. Ele disse: encosta o carro aí. Encosta o carro aí. Encostou o carro, ele desceu do carro, leve a bateria de volta para lá. Se foi a bateria que levou o povo para a igreja, então devolve a bateria. Aí diz que quando chegaram aqui em Salvador, no culto do outro dia, o pessoal: cadê a bateria da igreja? Será que roubaram a bateria da igreja? Será que roubaram a bateria da igreja? E quem conhece o pastor Carlos, ele era engraçado. Ele: irmãos, nós fomos pregar na cidade tal, meu filho diz que a bateria, o povo foi para a igreja por causa da bateria. Então, eu mandei voltar, devolver a bateria lá para a igreja, agora vocês se virem e comprem outra. Ele era assim. A igreja mais missionária de Salvador, uma das mais missionárias de Salvador. Filadélfia fala disso. E Laodiceia, como eu já disse, a igreja apóstata que foi de 1900 até a volta de Jesus. Pelo menos essa é as mensagens dos 7 tempos da igreja de Apocalipse. Agora, Apocalipse, na verdade, é uma mensagem para eles e para nós também. É uma mensagem para as nossas vidas. Apocalipse pode ser considerado o livro dos 3 tempos e das 3 mensagens, porque ele carrega uma parte da história da igreja, tem uma mensagem para os nossos dias e tem muita coisa para o futuro ainda. Muita coisa para o futuro. Então, qual é a característica da igreja que nós estamos estudando hoje, que nós estamos ouvindo hoje, que Deus está falando hoje conosco? A igreja perseguida. Note que essa igreja não recebe reprimenda de Deus. Note que essa igreja, Jesus olha para essa igreja com um carinho muito grande, com um cuidado muito grande. A igreja brasileira, a nossa igreja, a igreja hoje que está no Brasil, estabelecida no Brasil, não sabe o que é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Mas eu queria, sabe, Leda, que a gente soubesse. Eu queria. Porque nós estamos vivendo, nesse tempo, a igreja de Laodiceia. A igreja apóstata. Por conta de não sabermos o que é perseguição, nós estamos vivendo o evangelho, está tudo bom demais para nós, fácil demais. Está tudo fácil demais. Nós não estamos sendo postos à prova. Nós não estamos sendo postos à prova. O que eu penso, na verdade, o que eu queria dizer para os irmãos é que, embora no passado aconteceram alguns episódios isolados de perseguição, ocasionados pela nossa co-irmã, a Igreja Católica, né? Entretanto, nada se compara com a verdadeira perseguição que os discípulos padeceram nessa cidade. Nada se compara. Absolutamente nada se compara.
A única igreja que não recebeu reprimenda, as únicas igrejas foi a igreja perseguida e a igreja missionária. E essas duas características fazem parte da natureza da igreja. Se a igreja não estiver sofrendo alguma perseguição, tem alguma coisa errada, porque ela se moldou, ela se conformou à realidade do mundo. Perdemos a nossa essência. Se não estivermos sofrendo algum tipo de perseguição, se as coisas estiverem... Na verdade, o pior momento da igreja foi o período que a igreja teve poder político, que foi o período da Idade Média. Né? O Papa mandava no imperador, o Papa era o co-imperador, né? O líder, o líder da igreja. Foi o período que a igreja se tornou mais rica financeiramente falando, mas mais pobre espiritualmente falando. Porque foi o período que a igreja teve poder. E toda vez que a igreja tem poder político, ela se torna algoz. Vide a Inquisição. Não concorda com a gente? Fogueira. Houve um período, o pastor Hernandes Dias Lopes fala isso de forma muito bem, houve um período em Roma que houve uma perseguição tão grande em relação aos cristãos que faltou lenha para queimar os cristãos na fogueira. Faltou lenha para queimar. E uma das histórias mais lindas sobre a perseguição da igreja diz respeito a John Huss. John Huss está sendo, ou John Hus, mas John Huss, pronunciei correto, Carol? Não conhece? John Huss. John Hus, ou John Huss, ele está sendo queimado na fogueira, e ele diz o seguinte: hoje vocês estão me matando, mas daqui a 100 anos Deus suscitará o cisne e vocês não conseguirão matá-lo. E o nome Lutero, né, ele está sendo morto ali, queimado na fogueira, e ele profetiza, a história diz que ele profetiza, e a reforma começa exatamente com a morte, o início da reforma é exatamente 100 anos antes da vida de Lutero, quando John Hus é morto naquela fogueira, e ele diz: hoje vocês estão me matando, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará o cisne e vocês não vão conseguir matá-lo. E é interessante que Lutero significa cisne, e a igreja tenta de todas as formas matar Lutero, mas ela não consegue, né, com a Inquisição, essa coisa do herege. Né? Então, o pior período da igreja, até então, né, foi o período da Idade Média, exceção esse período que nós estamos vivendo agora, que é o período da apostasia. Ele é, talvez, depois desse período da Idade Média, da Idade das Trevas, o pior período da igreja. Porque a igreja de Esmirna é uma igreja muito especial. É uma igreja que tem um olhar muito especial de Deus para com ela. A história dessa cidade e sua ligação com Roma nos fala muito do tipo de perseguição que os cristãos de Esmirna sofreram. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano 26 depois de Cristo, ou seja, Jesus ainda estava na terra, mas no ano 26, foi construído em Esmirna um templo para a adoração do imperador romano. Só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo ali naquela cidade. Qual era o clima espiritual daquela cidade. E por causa da aliança, da forte aliança de Esmirna com Roma, né, com o centro do poder político daquele tempo, havia não apenas um templo dedicado ao imperador romano, Tibério, mas também um decreto onde tornava a adoração a Tibério obrigatória. Imagina, esses imperadores já gostam de se sentir Deus, né? Faraó era Deus, o imperador romano era Deus. Então, existia ali em Esmirna decretos que obrigavam todas as pessoas daquela cidade a adorarem o imperador Tibério de Roma como Deus. Aí você imagina, então, como os cristãos, né, eles, como
o ambiente daquela cidade estava sendo preparado para uma grande perseguição aos cristãos. Porque, somando-se a isso, existia naquela cidade, na cidade de Esmirna, também uma importante sinagoga judaica, extremamente hostil ao evangelho, e muito provavelmente centenas ou talvez milhares de discípulos foram denunciados pelos próprios irmãos judeus ao Império Romano para serem mortos como espetáculo ao mundo. E a maldade dessa sinagoga era tamanha que, contra essa maldade, o próprio João chega a dizer aqui nesse capítulo, nesse texto que nós lemos. Ele diz assim: conheço a tua tribulação, João falando da igreja de Esmirna, a tua pobreza, mas vocês não são pobres não, vocês são ricos. Aos olhos do mundo vocês são pobres, mas aos olhos de Deus não. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele vai dizer assim: e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, o próprio Jesus diz a João que aquela sinagoga, que aquela igreja de judeus ali, naquela cidade, não era uma sinagoga de verdade. Não era um centro de adoração a Deus. Não era um local que trazia alegria para o coração de Deus. Ao contrário, era, na verdade, um centro de adoração ao inimigo, ao diabo. Era a sinagoga de Satanás. Tamanha a maldade daquelas pessoas. Porque eles, com raiva do evangelho, vocês notem que um dos motivos dos fariseus quererem matar Jesus de vez em quando no Novo Testamento é que eles tinham ciúmes de Jesus, porque Jesus curava, porque Jesus pregava com autoridade, porque Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus manifestava no meio dos discípulos o reino de Deus, e eles não podiam fazer isso. Eles não tinham o que Jesus tinha, a vida de Deus. Então eles tinham ciúmes. No Novo Testamento você vai encontrar em vários lugares dizendo que os judeus, por ciúme, tentaram matar, planejaram. Jesus passava no meio deles e ia embora, o texto diz. Então, nesse momento agora, essa sinagoga, eles têm, na verdade, uma raiva, um ódio muito grande, porque a igreja cresceu. A igreja agora, ela se multiplicou, não era mais um grupinho de 12, de 120, de 500 e alguma coisa que estava com Jesus. Não, agora eram milhares de pessoas que professavam a fé em Jesus. O que eles fazem então? Eles denunciam, eles entregam os discípulos para o império. Somando-se ainda mais a isso, Esmirna era o local de celebração dos Jogos Olímpicos. Hoje, recentemente, nós tivemos as Olimpíadas e, na verdade, a gente se alegra vendo os nossos atletas, né, ganhando medalha de ouro no surf, medalha de prata no skate, medalha de bronze no judô e ouro, né, no futebol. Não sei se foi, nem estou lembrado mais, mas foram tantas, acho que foi, né, medalha de ouro no futebol, tantas medalhas e tudo mais. Naquele tempo era diferente. No mundo antigo, anfiteatro combinava com leão comendo cristão. Essa era a diversão favorita dos romanos e uma combinação perigosa para o cristianismo. Onde tinha anfiteatro, onde tinha Jogos Olímpicos, tinha leão. E onde tinha leão, tinha cristão sendo devorado pelos leões. Então você imagina que o nome Esmirna significa mirra, substância extraída de uma planta por esmagamento. E os crentes dessa cidade, eles foram literalmente esmagados até a morte, eles não negaram a sua fé e eles foram preservados em espírito, de modo a poderem, né, viver, serem ressuscitados na vinda do Senhor Jesus. Então, essa cidade aqui foi uma das piores cidades para o cristianismo, pior até do que a própria Jerusalém. Essa cidade aqui, a cidade de Esmirna, foi uma cidade que esmagou a igreja, que esmagou, e desse esmagamento surgiu um perfume agradável a Deus. Não que Deus se louvasse, fosse
glorificado por conta da perseguição, mas a fé, mas a fidelidade daqueles irmãos, daquela igreja, trouxe glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Nós não sabemos o que é isso, amados. Eu queria hoje ter colocado uns vídeos aqui, mas ia ter crianças aqui. Eu falei, não vou fazer isso não, porque vai assustar os irmãos, e esse não é o propósito, né? Esse não é o propósito. Então, aquela igreja foi esmagada. Você sabe o que é esmagado? Recentemente, Marcelo, lá do CIA, está ali, teve o dedo esmagado, né? Machucado, esmagado, na prensa, lá no trabalho. Estava falando comigo. Eu falei com ele, doeu, né? Ele até que na hora não, mas depois o negócio doeu. Esmagado. Essa igreja foi esmagada por causa de uma forte perseguição contra o Senhor Jesus. E por causa disso, por causa dessa perseguição, eles manifestaram a Deus fidelidade. Sendo honesto com vocês hoje, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Eu acredito que se houvesse hoje uma perseguição, Leda e demais irmãos contra a igreja, o primeiro a cair fora seriam os pastores dessas igrejas aí. Seriam os primeiros a abandonar, porque são lobos travestidos, são mercenários. A diferença entre o pastor e o mercenário é muito clara. É muito clara. Às vezes eu vejo uma cegueira, sabe, nos olhos da igreja hoje. Meu Deus, o sujeito está ali no púlpito ou na televisão, o chifre do cara está grande, o povo está, ó. O chifre do camarada, meu Deus do céu, eu fico besta como o povo não vê o tamanho do chifre do sujeito. Porque, amados, é só dinheiro, eles só falam nisso, o coração desse povo só está nisso, não tem preocupação com as ovelhas, não tem discipulado, não tem ensino espiritual, não tem amor, não tem graça, a igreja é só roubar, é só explorar, e eu fico pensando, para que tipo de céu que esse povo vai parar, meu Deus? Porque eles seriam os primeiros, se houvesse uma perseguição hoje contra a igreja, os primeiros a cair fora são os mercenários, eles abandonam as ovelhas, porque quando eles veem vir o lobo, Jesus diz, eles caem fora, eles não têm compromisso com as ovelhas, o compromisso deles é devorar a ovelha, o compromisso dele é destruir a ovelha, o compromisso dele é explorar a ovelha, é tirar dela, tira a lã, tira a carne, tira tudo, e quando fica os ossos, ele cai fora. Porque esses caras não são pastores, eles não estão cuidando do rebanho de Deus. Eles estão interessados naquilo que o rebanho pode oferecer, no conforto que o rebanho pode oferecer para eles. Eles estão interessados nessas coisas. Se houvesse hoje uma perseguição no meio da igreja, ia haver hoje uma seleção. A perseguição, ela gera seleção. A gente vê quem é e quem não é. Ela revela corações. Por isso que a gente vê hoje muita gente com medo, preocupada com perseguição. Eu não tenho preocupação com perseguição, não. Pelo contrário, quando não tem perseguição, a igreja descamba. Quando não há perseguição, a igreja se corrompe. Quando não há perseguição, a igreja vai para outros propósitos, para outros focos, a igreja se envolve. Sabe por que a igreja brasileira está tão perdida hoje? Ela está tão desfocada, ela deixou, sabe, a sua missão principal, porque não tem perseguição. Porque não tem perseguição com a gente. A igreja está na televisão. Cada canto dessa cidade, de qualquer outra hoje no Brasil, tem uma igreja aberta. As pessoas têm liberdade de fazer os seus cultos. Elas abrem as portas dos prédios a hora que querem, no momento que querem. As igrejas estão cheias de pessoas com dinheiro. Pastor quer um equipamento, faz a campanha, o povo é generoso, oferta e dá.
A igreja quer comprar um prédio, o povo se reúne, o povo é generoso. O pastor sabe disso, as pessoas sabem disso. O líder, muitas vezes, o mercenário, ele conhece, ele sabe que o povo é generoso. Tanto o pastor como o mercenário sabe também. Então, vamos fazer uma campanha, vamos comprar um prédio. O povo ajuda, compra o prédio. Compra o carro, compra o centro de recuperação, compra o terreno, o povo compra, a igreja tem dinheiro hoje. A gente vê hoje igrejas aqui em Salvador, mega igrejas, que cabem 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. A entrada dessas igrejas é maior do que de muitas empresas por aí. É muito maior. O pastor não sabe o que fazer com o dinheiro da igreja. Por isso que fica inventando moda. Ele não sabe o que fazer. Tem igrejas nessa cidade, na cidade de Salvador, que tem mais de 10 milhões na conta lá, gerando dividendos. Oh, que beleza. Todo mês. Eu não estou brincando não, irmãos. Eu conheço uma igreja aqui em Salvador, que só essa igreja tem R$1 milhão na conta lá. Eu não estou brincando. Eu estou falando de coisas reais. A igreja hoje tem dinheiro. A igreja hoje tem poder. Poder humano, político, humano. A igreja hoje elege pessoas, elege vereador, elege deputado, elege... A igreja hoje, vamos eleger o fulano, o deputado, o prefeito, vamos eleger... Tem cidades aí que o prefeito come na mão do pastor, porque se o pastor disser assim, não vamos mais apoiar você, acabou a eleição para ele. Porque a igreja tem poder político. Mas o que a igreja não tem? Poder espiritual. O que a igreja não tem? Graça. As pessoas estão indo para o inferno na igreja, estão indo para o culto, ouvindo a pregação, e elas estão indo para o inferno. Porque não tem graça, não tem libertação, não tem cura, não tem milagres, não tem nada no meio da igreja. O que tem? A igreja se tornou uma empresa, uma propriedade da família do pastor. Ou da família que tem mais poder financeiro na igreja. As igrejas batistas estão cheias disso. Quem manda na igreja é a família tal, a família que tem dinheiro. Márcio sabe disso, foi crente batista há muitos anos. Eu fui pastor batista, sei disso. Quem manda na igreja era a família que tinha mais dinheiro na igreja. E outras tantas denominações aí, Assembleia, que eles brigam tanto por poder, por dinheiro, que as reuniões deles de pastor terminam em tiroteio. Esse dia terminou uma reunião lá em São Paulo, o pastor estava falando com a gente esses dias, que terminou em bala com bala, faca com faca, metralhadora e canhão, até parece que a gente está morando no sertão, a música lá do Rebanhão, né? Bala com bala, faca com faca. O povo vai com revólver e vai com arma para as reuniões. Isso é igreja ou isso é sinagoga de Satanás? Não é igreja. Isso não é igreja, isso tem nada a ver com a igreja. Irmãos, a igreja é uma comunidade de santos. A igreja é um local onde se há temor pelos recursos que são depositados em fé aqui. Pela vida das pessoas, principalmente pela vida das pessoas. A igreja é uma comunidade onde nós nos amamos, onde nós cuidamos da propriedade de Deus. O maior bem, o maior recurso que existe no meio da igreja não são os prédios, não são os recursos financeiros, nem os bens materiais que a igreja tem, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ser queimado no fogo. O maior recurso que a igreja tem são as vidas, são os dons, é a capacidade da igreja saquear o inferno, é poder espiritual, é graça que vem do alto para que quando a gente ora, a enfermidade saia em nome de Jesus. O maior poder que a igreja tem é a capacidade de entrar nas portas do inferno, arrebentar com as portas do inferno e o diabo correr para o lugar mais sujo, mais escuro, mais fundo do inferno, porque chegou uma luz ali naquele lugar. O maior poder e a maior autoridade que a igreja tem é a capacidade de cuidar das pessoas, de olhar para as pessoas como instrumento de Deus, como filhas amadas de Deus, e ver nelas um potencial, uma graça, e ver no pecador, no mais sujo pecador que existe, como um potencial filho de Deus, e libertar essa pessoa, e cuidar dela, e transformar
transformar ela num anjo de Deus, num instrumento do Senhor. O maior poder que a igreja tem é a capacidade de libertar as pessoas, de santificá-las, de transportá-las do império das trevas para o reino da luz. Esse é o maior poder da igreja. E essa igreja, a igreja de Esmirna, foi essa igreja. Mesmo na prensa, mesmo na perseguição, eles se mantiveram fiéis. Jesus diz, preste atenção, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eles não tinham recursos, mas aqui diz, Jesus diz, tu és rico. E nós vamos ver outra igreja aqui, que dizia que era rica, e Jesus diz, tu és miserável, pobre, você não tem nada, compre de mim, adquira de mim. A igreja de Esmirna era uma igreja rica. Por quê? Porque o material que eles estavam mandando para o céu era valioso, era muito valioso. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo para eles, eu conheço os acusadores de vocês, eu sei quem eles são. Eles não são sinagoga, eles não são judeus, eles são sinagoga de Satanás, são filhos do diabo, Jesus está dizendo. E aí, Deus dá uma palavra para aquela igreja que tem que ser a palavra para o nosso coração também. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não tema, irmãos, não é fácil. Ah, pastor, só está falando assim porque você não passou perseguição também. Não é fácil a gente ver um filho, uma criança da gente. Imagine, você vê uma criança sua, como acontece agora, está acontecendo lá no Afeganistão. Pastor tem os seus filhos presos e as armas apontadas para a cabeça das crianças. Ou você nega Jesus ou seu filho morre. E aí? O cara vai dizer, então, o pastor vai dizer, então você pode matar todo mundo, meu amigo, porque aqui ninguém vai negar Jesus. E o camarada vê o filho sendo morto na frente dele, por amor a Deus. E isso é perseguição. E isso é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. E isso é perseguição. E essa igreja foi fiel nisso. Deus está dizendo para elas, Jesus está dizendo para elas, não tenham medo disso. Ele está dizendo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa nomenclatura aqui, 10 dias, é um período, não é 10 dias literal. 10 dias ali e tal, não. Seria tipo assim, é um período, é um tempo indeterminado, alguma coisa grande, está entendendo? Então vai ter um período, vai ter um tempo de perseguição, de tribulação para vocês. Ele diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por que da segunda morte e não da primeira? Porque a primeira já aconteceu. O que é morte no Novo Testamento? Morte é separação. A palavra morte significa separação. Então, quando o Espírito de Deus sai do nosso corpo, o fôlego, o ânimo que Deus soprou em nós só temos vida porque Deus nos deu a vida dele. O ânimo dele. E Deus deu vida. Quando esse Espírito de Deus sai de nós, então há uma separação do Espírito e do corpo. Então há uma morte física. E o que é a morte, a segunda morte que ele está falando aqui? A segunda morte é a morte espiritual. É a separação agora do Espírito e Deus. Não queira sofrer essa morte. Não queira passar por essa morte. Essa morte, a segunda morte,
Da mesma forma que o espírito se separou do seu corpo, então morreu, né? Houve morte. A segunda morte é quando há separação do espírito e Deus. O inferno, preste atenção no que eu vou te falar agora. Por que o inferno é inferno? Você sabe por que o inferno é inferno? Por que a Bíblia denomina, caracteriza esse lugar de inferno? Tem gente que diz assim, que nada, o inferno é aqui na terra. O inferno é aqui na terra. Eu fico pensando, esses dias eu estava lá em São Paulo, e aí a esposa do pastor Davis fez um pudim. Pense num pudim gostoso. Quero até agradecer a Sandra pelo pudim delicioso que ela fez para mim. Eu quero agradecer de púlpito aqui, para mim e para os outros pastores que estavam lá. Aí depois que eu comi o pudim, eu fiz a pergunta ao pastor lá, o outro pastor. Eu falei, vem cá, meu irmão, será que é pecado pedir um pouquinho desse pudim para a gente levar para o hotel? Aí todo mundo deu risada na mesa. Aí eu fico imaginando, esse inferno que a gente vive é tão bacana, tem pudim. É tão bom esse inferno, né? Tem pudim. Tem doce, tem, como é que é aquele negócio que o povo adora aqui na igreja? Mousse. Mousse de maracujá tem no inferno. No nosso inferno tem mousse de maracujá. Tem praia, Farol da Barra, Praia da Espera, Piatã, Itapuã. Tem acarajé nesse inferno da gente. Tem acarajé. Esse inferno é uma beleza. Olha que inferno bacana. Tem avião, tem carro, tem hospital. Tem tanta coisa nesse inferno. Preste atenção no que eu vou falar com você. O inferno é uma realidade espiritual onde não haverá a presença de Deus. Com toda a dificuldade, toda a luta que você passa aqui, mas esse mundo é sustentado pelas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Por isso que você vê atos de bondade aí fora. Por isso que você vê ONGs. Sabe, por que você vê pessoas lá tentando apagar o fogo na floresta amazônica? Ou você vê pessoas cuidando das tartarugas aqui do Projeto Tamar? Por que você vê pessoas se preocupando em dar alimento para as pessoas que estão na rua, moradores de rua? Você vê ONGs, você vê obras sociais como a Irmã Dulce e tantas outras manifestações de caridade, de amor, porque o Espírito de Deus foi derramado nesse mundo, porque Deus, ele está presente nesse mundo. O inferno é uma realidade que eu e você não conhecemos, e a Bíblia diz que lá não haverá a presença de Deus, o fogo não se apaga e o bicho não morre. Eu estava falando esses dias para nossas filhas sobre isso, falando para elas da realidade do inferno, tentando mostrar um pouquinho a elas da realidade do inferno. Agora, preste atenção, eu não estou falando tudo isso para gerar medo no seu coração. Ai, pastor, agora eu vou aceitar Jesus, porque senão, se eu dormir essa noite, eu não acordar amanhã, pastor. Não, você não pode buscar a Deus com medo de ir para o inferno. Nós não somos salvos por Deus do inferno, nós somos salvos para Ele, é diferente. A compreensão é completamente diferente. Nós somos salvos para Deus, por Deus, sabe? Você não precisa ter medo, você precisa crer no Senhor. Então, o inferno é uma realidade espiritual onde não haverá em nenhum lugar a presença de Deus ali. Agora, você imagina um lugar que não tem a presença de Deus. Pense nesse lugar, nós não conhecemos essa realidade. Porque com toda a maldade que existe no mundo, você vê atos de bondade incríveis. Você vê atitudes de pessoas generosas, maravilhosas, pessoas que se preocupam com o próximo, se preocupam com o cachorro, se preocupam... Gente, tem entidade que cuida de gato, que cuida de cachorro, que cuida de desabrigado, que cuida de baleia, que cuida de tartaruga, que cuida de tanta coisa, que cuida da floresta, sabe, se você procurar, você vai ver gente cuidando de cada, porque o amor de Deus está derramado, o Espírito de Deus está derramado nesse mundo. A segunda morte é a separação do Espírito e Deus. Ou seja, para ser bem claro, é o sujeito que vai amanhecer no inferno, nem vai ter dia nem noite, mas é o sujeito que vai viver todos os dias da vida dele abraçado com o capiroto.
Ai, pastor, Deus é mais, pé de pato, bangalô 3 vezes. Ah, meu amigo, você que não entregue a sua vida para Jesus, não, e você que não busca ao Senhor, e você que não entenda das coisas de Deus. Não adianta bater pé de pato, bangalô 3 vezes, não tem isso não. Não adianta bater na madeira 3 vezes, ai, que o Senhor me livre disso. Não. O que nós precisamos fazer? Entender o nosso propósito como igreja. Eu estava falando, e fugi de lá um pouquinho, se houvesse perseguição hoje no nosso meio, eu creio que um monte de pastor ia cair fora, abandonar o rebanho. Porque não são pastores, são mercenários. Mas eu creio também que no meio do rebanho iam surgir muitos pastores. Muita gente que não está aqui no púlpito pregando, mas tem coração de pastor. Muita gente que está aqui no nosso meio, que não tem, de repente, o dom da palavra, de manifestar a palavra, mas tem um amor pelas ovelhas muito grande. Eu creio nisso também. Eu creio que iria haver uma renovação pastoral. Oh, Jesus! Esmirna, mirra, a igreja do unguento, a igreja que se tornou o óleo precioso de Deus. Essa igreja, a igreja de Esmirna, a igreja que foi esmagada e desse esmagamento surgiu um perfume agradável. Por isso que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. É a tribulação, não tem jeito. É a tribulação que faz, sabe, que faz surgir de dentro de nós a essência do que nós somos. Então, hoje à noite, queria encerrar a palavra de Deus ministrando ao seu coração isso, trazendo esse entendimento do que nós somos como igreja, do que nós vamos enfrentar. Eu creio, preste atenção no que eu vou falar com você. Eu creio que essas igrejas são cíclicas. São cíclicas. Assim como nós estamos enfrentando hoje um período de falta de amor, nós também vamos enfrentar um período de tribulação. A igreja de Esmirna vai voltar a existir. Sim ou não? Apocalipse fala disso. Haverá tribulação, haverá perseguição, mas sejamos fiéis até a morte, que mesmo que você seja morto e sacrificado como oferta ao Senhor, você será ressuscitado. Essa é a nossa esperança. Ai, pastor, não fale isso não, eu tenho tanto medo de morrer. Eu cuido tanto da minha saúde, pastor, para não morrer. Vai ter perseguição, é o que a Bíblia fala. Vai ter perseguição feroz contra a igreja. Essas realidades espirituais das 7 igrejas vão voltar. Elas são cíclicas. Que nós sejamos achados como a igreja do primeiro amor. Que nós, comunidade da Graça Salvador, sejamos achados como a igreja da mirra, que foi espremida e dela saiu um unguento, um perfume maravilhoso que trouxe alegria ao coração de Deus. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo
Te adoramos, Senhor. Te adoramos nessa noite, Senhor. Mas te adoramos muito mais quando o nosso coração se derrama ao Senhor em fidelidade em tempos de tribulação e de perseguição. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esse mesmo poder que essa igreja manifestou em fidelidade ao Senhor em tempos de perseguição, de tribulação, quando eles foram lançados na prisão por conta da perseguição do próprio Satanás, do próprio diabo, do próprio adversário. Quando os adversários daquela igreja se levantaram contra ela, ela permaneceu fiel, ela permaneceu firme, ela permaneceu, ó Deus, em posição de vigilância, atenta ao Senhor. Eles foram perseguidos, eles foram denunciados, milhares e milhares foram mortos nas arenas, nos anfiteatros, nos espetáculos que os romanos ofereciam, foram crucificados, decapitados. Eles foram abatidos, esmagados literalmente. Mas eles foram fiéis. Eles foram fiéis. Gera no nosso coração, Senhor, um princípio de fidelidade ao Senhor. Oh Pai, hoje nós temos conforto, nós temos tecnologia, nós temos recursos, mas o bem maior que nós precisamos nessa noite é fidelidade, amor ao Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor forças nessa noite, para não nos desviarmos do Teu propósito, Senhor, para não fugirmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que permaneçamos firmes no Teu propósito, Senhor, no Teu chamado, na visão do Senhor, que é abençoar as nações com a palavra da graça que liberta, que cura, que restaura, que dá vida, que consola, que tira o homem do monturo e o coloca para se assentar com os príncipes, com os príncipes desta terra, Senhor, com os príncipes do Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca no nosso coração, no coração da Tua igreja, um propósito de servir ao Senhor com fidelidade, que nós não deixemos cair das nossas mãos a tocha que brilha a luz do Evangelho nesse mundo, Senhor, que nós não nos corrompamos com o poder político desse mundo, Senhor, que a nossa primeira paixão seja sempre o Senhor e continuamente o Senhor, que a nossa primeira missão seja pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizá-los em todas as nações, em Teu nome, Senhor. Oh Pai, que haja no nosso coração, Senhor Deus, poder e autoridade, para que nós possamos como igreja, pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal do diabo nos causará dano algum, Senhor, porque estamos fiéis ao Teu chamado. Que nós sejamos, ó Pai, fiéis ao Senhor, achados fiéis, bons despenseiros, aqueles que granjeiam, aqueles que usam seus dons, aqueles que ganham 2, 4, 5, 10, 20 talentos. O que adianta ganhar o mundo inteiro, ter fama, dinheiro, beleza, e morar eternamente no inferno, longe do Senhor, do Teu amor? Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos nessa noite apagar os dardos inflamados do inimigo através do escudo da fé, da palavra da verdade, das sandálias do Evangelho da paz, que nós possamos usar a espada do Espírito, oh Pai, o escudo, oh Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, que, ó Deus, as armas espirituais que estão disponíveis para nós na Tua palavra, seja uma realidade na vida da igreja, salvação, pureza, verdade, ó Deus, comprometimento com o Teu Evangelho, ó Deus, fé, que essas ferramentas sejam, ó Pai, comuns à Tua igreja, em nome de Jesus, aleluia. Uma semana de paz e de prosperidade em nome de Jesus.